Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É com muita alegria que nós chegamos até você. Onde você está, agora a Canção Nova chega até você com o programa Trocando Ideias. É um programa que você faz parte dele. Nós sempre temos os nossos convidados, nós sempre temos aqueles que trazem também um pouco do seu conhecimento, mas o que seria um trocar ideia se alguém não cutucasse para que aquela ideia viesse a acontecer, para que aquele diálogo viesse a acontecer? E nós estamos aqui justamente para isso, para trocar ideias com você. As suas perguntas, as nossas tentativas de respostas, para que nós possamos juntos crescer. E hoje nós temos um tema um tanto quanto atual. Inclusive, nesses tempos que nós estamos vivendo, em várias prefeituras do nosso Brasil, estão sendo votados a chamada ideologia de gênero, que querem implantar nos sistemas de educação algumas coisas que não dizem muito respeito com aquilo que é a nossa doutrina, a nossa religião católica. Por isso que neste dia, neste programa Trocando Ideias, o nosso tema, castidade e relacionamento sexual no matrimônio. Mas, padre, como é que nós vamos viver a nossa castidade dentro do relacionamento sexual, se nós temos, dentro do relacionamento matrimonial, se nós temos o nosso ato sexual? Mas nós vamos entender o que significa essa castidade, estes toques, este relacionamento sexual dentro da vida matrimonial. Mas antes, eu quero trazer um trechinho pequeno, uma frase apenas para nos dar o gosto de buscarmos este documento, o documento Sexualidade Humana da Igreja, que diz assim: a pessoa é certamente capaz de um tipo mais elevado de amor, não de luxúria, que só vê os objetos para se satisfazer, satisfazendo seus próprios apetites, mas a amizade, o compromisso, capaz de conhecer e amar as pessoas e a si mesmo. Este é o documento do Pontifício Conselho para a Família, chamado Sexualidade Humana, que nós vamos estar dando pequenas pitadinhas para que você possa criar, deixar gerar em você o desejo de buscar e aprofundar este documento. Recomendo. Sexualidade Humana, do Pontifício Conselho para as Famílias. Mas nós temos aqui os nossos convidados, alguns que você já conhece, eles já passaram algumas vezes por aqui. Eu começo por este lado aqui. Elison, bem-vindo, Elison. Muito obrigado, padre. Alegria poder estar aqui novamente e tendo o senhor aí, né? Agora. Sim, algumas vezes nós estivemos lado a lado, né? Agora estou aqui dentro. Exato, uma alegria saber que o programa segue e segue aí em alto nível. Acho que está muito bom e mais uma alegria poder estar aqui trocando ideias com vocês. Que bom, seja bem-vindo, Elison. Ele é psicólogo, especialista em análise existencial e logoterapia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É autor do livro Amar Faz Bem. Que título bonito. Também é comentarista de TV, é palestrante, tem os seus atendimentos num consultório particular em São José dos Campos, São Paulo, e estará conversando também com você no Facebook /Elison Psicólogo e também pelo Twitter @Elison Psicólogo. Então, você pode estar falando com Elison durante o programa e no terceiro bloco, já estou avisando, no terceiro bloco o Elison estará respondendo as perguntas que você mandará aqui por este dispositivo eletrônico, Facebook /Elison Psicólogo e o Twitter @Elison Psicólogo. Antes de falar aqui com o casal, já eu vou para cá, mudar um pouco a dinâmica da coisa. Aline, boa noite, bem-vinda. Boa noite.
Boa noite, Padre. Boa noite a todos que estão em casa nos acompanhando. Eu, mais uma vez, estou aqui para fazer a sua participação acontecer aqui na bancada. Estou aqui já aguardando apostos, esperando seu e-mail ou seus comentários nas nossas redes sociais. O tema do programa o Padre já disse, então você pode deixar sua pergunta nas nossas redes sociais, no facebook.com/trocando-ideias ou no Twitter, @ptrocando-ideias. Você pode também ainda mandar e-mail para nós no trocandoideias@cançãonova.com. Caso você queira que o seu nome não seja dito, nem de onde você é, por favor, deixe uma observação que eu não vou dizer o seu nome no ar. Do contrário, a gente faz pública a participação para que você também esteja aqui mais inteirado conosco. Muito bem, Aline. O nosso tema hoje é castidade e relacionamento sexual no matrimônio. Você ainda é solteira? Sou Com solteira. certeza você deve ter várias dúvidas nesse Tenho respeito, muitas não dúvidas, tem? todas. Todas as dúvidas a respeito deste tema. Então, também esse programa é para você. Muito. Né? Vou fazer umas Você não perguntinhas. está aí, você não vai estar apenas respondendo ou atendendo as pessoas que vão estar aí, mas vai estar participando ativamente deste Sim, programa, com certeza. atenta às respostas que serão Olho na dadas tela e o aqui. ouvido nos convidados. Olhando na tela e os ouvidos atentos. Muito bem, Aline. Aqui eu vou falar já com o casal. Né? Não tem como falar com um sem falar com a outra, não tem como falar com uma sem falar com o outro. Mas eu vou dar preferência, como um cavalheiro que eu tento ser, às damas. Bem-vinda, Edivânia. Obrigada, Padre. Obrigada pelo convite, né? Como o senhor disse, é trocar ideias sobre um assunto bem desafiante, mas, ao mesmo tempo, para mim, apaixonante falar sobre esse assunto, né? Então, fico muito feliz de estar aqui, trocar ideias com essas pessoas aqui tão magníficas, né? Que bom. Bem-vinda. Obrigada. A Edivânia é missionária da comunidade Canção Nova e estará também conversando, né, com os internautas pelo Facebook, CN Edivânia. O D com D mudo. CN Edivânia. E também depois poderá estar respondendo as possíveis perguntas pelo seu e-mail, edivania@cançãonova.com. Perfeito. edivania@cançãonova.com. Mas como você não é sozinha, Não. eu gostaria que Graças você a mesma Deus. apresentasse o seu marido. Que honra! Olha, Paulo, ele é um homem que me surpreende sempre, né? Ele é missionário da Canção Nova, ele é um pai fantástico. E isso não é só porque eu estou falando aqui, puxando a sardinha para o meu lado, não, mas vários irmãos de comunidade vêm me dizer como ele é um testemunho de pai. Então, ele é um pai fantástico. Ele é um marido excepcional. Entendeu? Então, é um presente de Deus na minha vida. É missionário da Canção Nova, há 19 anos, um homem muito trabalhador, um homem de Deus. Paulo, depois dessa, o que você tem para dizer? Primeiro, é uma alegria estar aqui junto, né, para um desafio muito grande, porque é partilha de vida, né? Não temos como falar de alguma coisa que seja teoria. Aquilo que nós tentamos viver e aprendemos, né? Aprendemos com a Santa Igreja, aprendemos em comunidade, principalmente como casal, posso dizer o mesmo da Edivânia. Eu tento ser o homem que sou e tentar servir a Deus no meu dia a dia, no meu trabalho, com os meus filhos, porque eu tenho uma esposa que eu posso dizer que a cada dia que passa me leva para Deus e me faz mais homem, no bom sentido da palavra, porque nós vemos com nossos defeitos, com nossos cacuetes de formação, e quando nós temos uma mulher com todo o sentido da palavra, e quando eu rezava e pedia para Deus dar uma esposa, Deus me atendeu em todos os aspectos, no aspecto, né, como esposa, como mulher, na minha área, da minha sexualidade. A Edivânia sempre brinca, né, que ela me ensina a fazer amor. Como eu venho com as tendências do mundo, né, que eu tinha uma vida muito desregrada no passado, então ela me ensina dentro dessa sexualidade, que é o sexo que é dado por Deus. Então ela me ensina a viver esse verdadeiro amor na sexualidade também. E o fruto de tudo isso são os nossos filhos, né? E eu vejo assim que, às vezes, aquele Elzinho que sempre brinca conosco, né? Mas um pai tão feio, um filho tão bonito, né? Eu falo, olha, eu dou a receita. Fruto do amor do casal. Vivido na harmonia do dia a dia, vivido, tentando viver também na questão da nossa sexualidade, no nosso ato sexual, aprendendo junto, né? Então, eu vejo assim que vale a pena ser de Deus, e ser de Deus é viver tudo aquilo que Deus nos deu. E o sexo, o Deus nos deu para viver intensamente o ato conjugal no matrimônio.
Que maravilha, muito obrigado, Paulo. Já tá, com certeza você já respondeu algumas perguntas. Vamos embora, então. Com certeza. Não, claro que não. O Paulo Sérgio Eleutério também estará depois respondendo pelo e-mail. Sim. pauloeleutério@cançãonova.com e pelo Facebook, paulosergio.eleutério. Então, depois ele estará também respondendo as suas perguntas pelas redes sociais. Você viu que o tema já é um tema assim recheado. O Ellison também é casado. Eu imagino que, ouvindo aqui, o casal já deve ter pensado na sua família, na sua casa, na sua esposa. E, com certeza, você tem várias perguntas. Com certeza, esse é um tema que, muitas vezes, a gente se encontra um pouco... Até eu digo, nós nos encontramos como padres, às vezes nós nos encontramos em situações bem complicadas, porque o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que a igreja diz disso, o que a igreja diz daquilo. Hoje mesmo eu disse para uma pessoa, nós precisamos, dentro dessa área conjugal de vocês, encontrar um equilíbrio entre o escrúpulo e a indiferença. Nós temos que encontrar um equilíbrio. Eu não posso me tornar indiferente a determinadas coisas, como você bem disse, tudo Deus nos deu e precisamos usar bem de todas essas coisas, mas também eu não posso ser tão escrupuloso, ou seja, eu não posso também ver o diabo em tudo. Então, já começo com algumas perguntas que já estavam nas nossas redes sociais. Eu vou ler a pergunta, vocês já estejam atentos, que depois eu jogo para nós tentarmos chegar a uma conversa aqui com essa pessoa. Ela não se identifica, não quer se identificar, e diz assim, estou grávida de quase 3 meses e desde então meu marido se recusa a ter relações sexuais, pois tem medo de machucar o bebê. Eu já expliquei para ele que, segundo o médico, não tem nenhum problema, mas ele é cabeça dura. Ele é membro da Renovação Carismática Católica e faz parte do grupo de oração e me disse que devemos viver a castidade, pois o sexo só tem essa finalidade, ter filhos. Eu não concordo com ele e disse que se ele não quiser agora, depois que o bebê nascer, sou eu que não vou querer. Estou me sentindo rejeitada. O que faço? Ellison. Bom, não vou falar, obviamente, o que a igreja fala, eu acho que os missionários vão falar melhor. Mas em termos da psicologia, da ciência, obviamente que de forma alguma que traz algum malefício para o bebê, o ato sexual, muito pelo contrário. É um momento em que a mulher, todo o corpo da mulher está aí voltado para essa missão, né, de conceber essa vida. E o ato sexual, ele é um momento de amor, uma troca de carinho, uma troca de emoções, de afetos. E ele é importante até para dar segurança para a mulher que está vivendo essa fase, que é uma fase delicada. A gente sabe que, principalmente, os primeiros 3 meses da gravidez é uma fase delicada, a mulher precisa se preservar, ela precisa se cuidar, os hormônios ficam à flor da pele, a mulher fica mais sensível, a sensação de estar se sentindo rejeitada aumenta se o marido não está ali presente, dando carinho, dando afeto. A mulher também começa a se sentir mais feia, porque o corpo está mudando, está crescendo, está tendo várias transformações físicas. Então, tem todo esse medo, receio. Se é a primeira gravidez, ainda mais insegurança. Então, o sexo é uma expressão de algo mais profundo que o marido tem pela esposa. Então, na verdade, um dever aí até do marido de estar junto, de estar vivendo essa vida sexual de forma ativa, de forma carinhosa. Isso faz bem, na verdade. Muito obrigado. Eu acabei de dizer sobre o equilíbrio entre o escrúpulo e a indiferença. Nós vemos aqui que existe um pouco de escrúpulo, né, em relação ao marido, porque não quer e diz essas coisas todas. Mas nós sabemos muito bem, Edivânia, que existe o contrário, que existe o oposto, né? O desrespeito entre o casal. Ou seja, não existe diálogo,
não existe esse respeito até mesmo quando a mulher quer, quando a mulher não quer, quando o homem quer, quando o homem não quer. Quando existe esse desrespeito por um dos lados, o que o outro lado deve fazer? Difícil, né? Quando a pessoa se vê realmente nessa situação. Eu queria voltar só um pouquinho e dizer assim, como a mulher se sente nesse momento da gravidez, Ótimo. no ato sexual. Porque durante a gravidez é tão propício para o ato sexual. Por quê? Porque fora da gravidez os nossos hormônios estão assim. Então, ora a gente quer, ora a gente não quer. Sendo bem assim simples para a gente entender. Durante a gravidez, a gente quer o tempo inteiro. Ou seja, nós estamos preparadas o tempo inteiro para o ato sexual. Então, os nossos genitais ficam mais úmidos, eles ficam maiores, porque o corpo da mulher vai se transformando. Então, é muito prazeroso para a mulher, antes de mais nada, o ato sexual durante a gravidez. E para deixar, ele já foi super claro, mas para deixar mais claro ainda, eu tive relação sexual até o 8º mês. Não tive nenhum prejuízo para os meus filhos, né? Então, qualquer médico poderá, qualquer ginecologista vai poder deixar isso muito claro para o seu marido. Né? Agora, a questão que ele quer se abster, ela não quer, como o senhor disse, né? Esse desentendimento. Essa falta de respeito de um do lado. Tal. Olha, a questão é a seguinte, se você se propõe ao matrimônio, você deve entender que o seu corpo não te pertence, pertence ao outro. E o corpo do outro não o pertence, pertence a você. Então, se você quer viver uma abstinência, uma continência sexual, uma abstinência por um tempo, é lícito? Pode ser, por um tempo, desde que haja um comum acordo e desde que haja um motivo justificável. Bem justificável. Então, neste caso, ou seja, em outro caso que a gente pode, né, ampliar, sim, existe um motivo justificável? De repente, uma doença? Né? De repente, uma incapacidade emocional de viver aquilo? De repente, você quer, como eu já vi situações, olha, eu quero viver um tempo assim para me dedicar um pouco mais à oração. Já vi até isso. Então, é um motivo? Ok, há um motivo. Ambos estão de acordo? Porque se ambos não estão de acordo, é injusto com o outro. Porque quando você se propôs a estar ali com o outro, você já está implícito ali um acordo. Entende? O meu corpo não me pertence, o seu corpo não te pertence. Né? Então, primeiro, então, para que haja essa abstinência, é preciso que se siga esses requisitos. Então, é uma coisa que ela pode conversar. Segundo, que o fato de ele disse que quer viver esse tempo, né? Eu acho que o fato, às vezes as pessoas confundem castidade com abstinência sexual. Castidade não é abstinência sexual. Abstinência sexual é você, como eu expliquei agora, quando a igreja diz você deve viver a castidade no matrimônio, ela não está dizendo você tem que se abster do sexo. Ela tem que dizer. É interessante que você explique, porque muitas vezes, até por causa do tema do nosso encontro, castidade e relacionamento sexual no matrimônio, às vezes se confunde a palavrinha castidade, por exemplo, como o meu modo de ser padre, celibatário, viver a minha castidade, isso, que é completamente diferente do casal. Totalmente. Né? Quando a igreja diz para um casal, então, que ele deve ser casto no matrimônio, ele está dizendo, viva o sexo. É lícito, procure, é querido por Deus, criado por Deus. Só que é uma forma correta de vivê-lo. Então, ela está nos incentivando a viver o sexo, depois a gente pode aprofundar, né, nessa importância da vida sexual, sim, mas ela está incentivando. Então, de repente, há um entendimento errado do sentido do sexo. Ele diz, o sentido é para gerar filhos. Mas o sentido do sexo é também, há duas finalidades, né? Isso. A geração de filhos, mas a unidade do casal. Então, nesse caso, está gerando essa unidade, né? Essa decisão dele está quebrando a unidade. E interessante que você traz, agora eu jogo para você, castidade que ela disse no matrimônio. Vamos traduzir essa castidade? Né? Castidade no matrimônio, ela falou, busque sexo. Qualquer jeito, qualquer forma, de cima para baixo, de baixo para cima, como vamos pegar da resposta até para o pai, né, que está ali, que
vitória, um filho conceber, ser cooperador com Deus, gerar uma vida. Pensou? Tira esse medo, mas não vou entrar nisso, eu vou falar para o pai, mas eu vou falar dentro dessa realidade. A castidade, ela se traduz em fidelidade, em comprometimento, em doação, amor. Eu canalizar, eu vou usar uma palavra que me respeite, os menores, né, todo o seu sentimento, sabe? O seu querer tocar, a sua carícia para a sua esposa. Porque se eu, como casado com a Edivânia há 15 anos, se eu não canalizar o meu sentimento e tudo aquilo que eu sinto para a Edivânia e começar a olhar ali a companheira de trabalho ou a minha vizinha, eu vou estar já meio complicado em viver essa castidade. Então, eu vejo assim, nós fomos educados totalmente diferente daquilo que Deus nos criou, né? Exige uma mudança, né, de aquilo que nós fomos criados. Então, só para começar, a fidelidade se consiste nessa fidelidade, né, ao matrimônio, fidelidade à esposa, aos filhos, né, daquela escolha que eu fiz. Porque senão você vai trocar o pé pelas mãos. Aí, voltando um pouquinho na questão aí aproveita a oportunidade, pai. Você não vai viver, aí que entra, no momento do matrimônio, da concepção da vida, da gravidez, você se reeducar e sair da questão de fazer sexo em fazer amor. Bonito. Entenda bem isso, porque eu fui criado no machismo. Eu fui criado, o homem foi feito, desculpa, eu vou usar um termo que a mulher não é um pilão, que você vai ficar socando ela ali. Espera aí, meu amigo, onde está a carícia? Onde está? Sabe, vai começar uma massagem no pé, pessoa, e tem mulheres que acabam inchando a vez o pé por causa da gravidez, vai lá fazer uma massagem boa no pé da sua esposa, curta cada parte, desde o dedão no pé ao fio do cabelo, sabe? Canalize o seu sentimento, canalize tudo aquilo que Deus te deu para a sua esposa, a tocar parte por parte. Por quê? Se cair na concepção que um relacionamento sexual, um ato sexual é só um momento em que o pênis entra na vagina e você ficar ali, não é isso. Isso, vamos dizer assim, o momento da ejaculação, ali é finalmente, daquele momento que você entrega o ápice, né, que é a oração do casal. Né, e o casal tem que rezar, você que é casado precisa rezar bem, em todos os aspectos. O Papa Pio XII falava, que o homem precisa, o casal, né, ele precisa realmente ter essa satisfação na carne. Né, porque nós precisamos canalizar o erotismo com o amor ágape. Né, então, o eros e o ágape ali tem que caminhar junto. Então, eu falo para você, pai, comece, porque vai gerar no seu filho segurança, vai gerar alegria, porque imagina, tudo aquilo que a sua esposa está sentindo, vai canalizar ali, para aquela formação. Então, olha, aproveita a se reeducar na sua sexualidade. Então, tira todos os medos, aquilo que a Edivânia falou, aproveita essa oportunidade de aprender a amar. Aprender a amar. E eu tenho a certeza de que quando passar essa gestação e virar um segundo, terceiro filho, quem sabe, né? Ou quinto, toda a condição, que é uma responsabilidade gerar vidas, né? Sim. Mas eu venho aproveitar esse tempo para aprender a amar, a traduzir aquilo que Deus pensou para você. Para mim, como homem, eu falo para você, eu tive uma vida diferente da Edivânia, uma vida muito desregrada antes de começar a participar na igreja, né? Comecei muito cedo, então aprendi tudo errado. Então, veja, é o momento agora a gente reaprender a amar. Então, ame a sua esposa no ato sexual, a começar dos princípios. Né? A ejaculação, né? O momento ali é o ápice, mas dê carinho, sabe? Aproveita para fazer aquela massagem no ombro, para falar aquelas palavras de amor, de carinho. Você vai ver o que bom, tira esse medo. Eu quero pedir a Deus a graça de tirar esse medo. Você que é pai, que está assistindo agora, que participa num grupo de oração da igreja, você que é evangélico, você que é pai, aprenda a amar a sua esposa agora, para que você possa amar o seu filho, senão você vai encontrar uma dificuldade. E você dizendo isso, uma coisa interessante que no primeiro semestre o Papa Francisco ele fez várias catequeses sobre a família. E numa das catequeses que ele falava sobre o relacionamento dos pais para com seus filhos, ele dizia assim, na Praça de São Pedro: pais, vocês querem dar o melhor para os filhos de vocês? Amem as mães deles. Que lindo, né? Mães, vocês querem dar o melhor para os filhos de vocês? Amem os pais deles. Que coisa linda, é o que você justamente está dizendo. A melhor educação que um pai pode dar ao seu filho é amando a sua mãe. A melhor educação que uma mãe pode dar para o seu filho é amando o seu pai. Mas vamos para frente. Sou casada e tenho um bebê de 3 meses
e sempre tive mais necessidade sexual que o meu marido. Durante a gravidez, ele não quis ter relação e disse que perdeu a atração por mim, pois disse que ouviu uma conversa minha com minha amiga, onde eu questionava a opção sexual dele. Eu já pedi perdão para ele, mas ele não aceitou. Edson, o que ela pode fazer? Pois é. Como foi falado, né, a nossa educação sexual ela é muito precária, em todos os níveis, em todas as áreas. O homem é educado para ter uma atitude sexual muito ativa, a mulher uma atitude sexual mais passiva, e com o passar do tempo a gente vai percebendo que, na verdade, é diferente. Os dois têm uma vontade, uma necessidade sexual muito similar, na verdade. E, com relação à pergunta, eu vejo assim, para que o sexo aconteça, é preciso ter uma apreciação. Viktor Frankl fala das fases do desenvolvimento sexual como o impulso sendo a primeira coisa, o mais primitivo, o impulso sexual. Depois vem um instinto que já toca a nossa psicologia e depois vem a tendência para alguém. E essa tendência para alguém já é da pessoa, já é algo muito mais evoluído. E é a tendência erótica para uma pessoa que você escolhe. Isso não é instintivo, isso é para alguém que você escolhe. Então, precisa ser valorizado. O próprio fato dele não ter tido a relação sexual durante a gravidez, acho que volta naquela primeira pergunta que o Paulo falou muito bem, eu acho, sobre a forma com que a gente vê a sexualidade. Então, se eu vejo como algo feio, quando a mulher está grávida, parece que agora a mulher é sagrada porque ela está grávida, então não pode. Mas porque eu vejo a sexualidade de forma negativa. O que fazer nesse momento? É um momento de voltar para essa apreciação. A mulher dizer que como ela se sentiu depreciada e apreciar o marido no sentido de reforçar isso, né, do que ela espera desse marido, como ela vê e o porquê que ela se casou com ele, porque no fundo ela admira e tem uma expectativa. E é lógico, quando a expectativa ela é frustrada, a tendência é da gente pensar coisas negativas. Foi uma infelicidade, obviamente, né, questionar a opção sexual do marido, mas voltando para o problema e reconhecendo e voltando a apreciar, isso é importante. E eu acho que seriam os primeiros passos, né, dentro desse diálogo. Muito obrigado. Nós vamos voltar daqui a pouco, você vendo que existem inúmeros questionamentos e a gente precisa entrar sem medo neste quarto. É entrar no seu quarto, mas nós não vamos entrar invadindo o seu quarto. Nós vamos entrar no quarto do seu coração. Daqui a pouquinho a gente volta.